A paz do Senhor, meus irmãos. Vou trazer aqui um pouquinho, falar num assunto sobre interpretação de sonhos, tá? Desde já eu peço, meus irmãos, deixa aí o like, tá bom? Deixa o like aí, compartilha e se inscreve no nosso canal Sentido da Vida, canal que está crescendo aí, pregando o evangelho genuíno da palavra de Deus, da sã doutrina, tá bom? Então vamos lá, dos ensinamentos do Senhor. Meus irmãos, quero falar um pouquinho sobre interpretação de sonhos, tá? Antes que alguém venha me sentar a lenha, tá bom? Porque o povo gosta de criticar bastante. Eu quero dizer para os irmãos que a interpretação de sonho é Bíblia, né, meus irmãos? Nós vemos ali, José tinha esse dom de interpretações, ao ponto que interpretou o sonho de Faraó, e aí Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. Da mesma forma, Daniel orou a Deus e Deus revelou para ele o sonho de Nabucodonosor, né? Ele ali, ele decifrou o sonho ali e também foi exaltado pelas mãos do Senhor, né, meus irmãos? Então, sonhos, meus irmãos, são sinais, avisos do mundo espiritual, tá? No mundo espiritual existem regras, tá? E uma das regras é o aviso. É como a conta de luz, quando vai cortar, primeiro vem o aviso de corte, né? Assim? Então, da mesma forma, funciona o mundo espiritual. No mundo espiritual, os espíritos têm que avisar. Então, no caso Deus, isso é algo instituído por Deus, tá, meus irmãos? O próprio Deus avisa. Amós 3:7 vai dizer que, ó, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus sempre avisa. Antes de fazer algo, Deus avisa os profetas, os seus servos. E, e muitas das vezes, meus irmãos, isso é uma regra do mundo espiritual. Então, mesmo os demônios, eles têm que avisar, tá? Eles não queriam avisar, eles queriam ficar em oculto, destruindo as vidas, mas ele tem que avisar. Então, se a pessoa tá sofrendo com alguma obra de feitiçaria, macumbaria, ele vai ter sonhos, por exemplo, ele vai sonhar com cobra, né? Ele vai sonhar com cachorro perseguindo, cachorro preto, morcego, vai sonhar com casa velha, né? Árvores secas, vai sonhar com essas coisas, né, meus irmãos? Vai sonhar com sonhos, sonhos ruins, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do básico da interpretação de sonhos, tá bom? Para que você venha vigiar e entender esses sinais e poder buscar Deus, poder se defender desse mal, tá bom? A vontade de Deus é que que a gente se defenda e busque a presença de Deus, né? Que Deus vai nos ajudar, né? Deus vai nos defender, tá bom? Então a gente tem que buscar a Deus, tá? Então vamos lá. Normalmente a pessoa sonhar com peixe, peixe é alma, tá, irmão? Toda vez que você sonhar com peixes, tá bom? Peixe é alma. Sonhar pescando, pescando alma, pescadores de almas. Não é assim que Jesus falou para Pedro? Falou, Pedro, vinde a mim, eu vos farei pescador de homens, ou seja, pescador de almas, né? Então peixe no sonho, na interpretação de sonho, é almas, tá, meus irmãos? Então assim, peixes bonito, brilhante, almas que serão salvas. Peixes feio, tudo metade bom, metade podre, metade. São vidas que não estão bem com Deus, que estão realmente na vida tortuosa, muitas das vezes, entristecendo a Deus ou em algum pecado, tá bom? Então, peixe é alma, tá? Vamos lá. Água suja. Sonhar com água suja, com lama, com lodo, é pecado, tá, irmão? Então, se você sonhar com isso, é pecado. Se você estiver no meio dessa água suja, é porque você está em pecado, irmão, tá bom? Se essa água suja não tá tocando você, mas ela tá entrando na casa de alguém, ou você vê alguém numa situação, você vê as pessoas ali no meio daquela água suja, no meio daquela lama, as pessoas estão em pecado, tá bom? Então, água suja é a imundícia, né? Pecado. Água suja, lama, lodo, tá? Todo esse tipo de coisa aí é pecado, tá bom? É, Normalmente, quando a pessoa sonha, o crente, quando ele sonha com algo assim do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifesta em sonhos como pomba de fogo, tá, meus irmãos? Pomba de fogo. Eu já vi algumas vezes o Espírito Santo em sonho, me revelando algumas coisas. E o Espírito de Deus, ele se manifesta como uma pomba de fogo, tá bom? Isso nas visões espirituais, nos sonhos, tá? O Espírito Santo de Deus se manifesta como uma pomba de fogo. Se você teve um sonho com uma pomba de fogo, é o Espírito Santo de Deus te visitando, tá? Em sonhos, tá bom? Então, vamos lá. Normalmente o inimigo, no mundo espiritual tem que avisar. Então, se alguém te fez uma obra de feitiçaria, macumbaria, ou mesmo se o diabo mesmo quer fazer algum mal contra a tua vida, tentar, tá planejando te matar, planejando pôr enfermidade, alguma coisa do tipo, então você vai ter sonhos ruins, tá? Você vai ter sonho, por exemplo, com cobra, tá? Então você vai ter sonho com cobra, vai ter sonho com demônios mesmo, ou vai ter sonho com cachorro, tá? Cachorro
Então, se você sonhar com um cachorro te perseguindo, cachorro preto, peludo ou liso, tá? Muitas das vezes pode ser demônio, tá, irmão? Perseguindo. Mas pode ser ou um demônio realmente que quer te fazer mal, pode ser também um espírito hereditário, tá, irmão? Se for um cachorro muito grande, sabe, preto, assim, pode ser espírito hereditário também, que são espíritos que estão na família há muito tempo. Por exemplo, a avó foi divorciada, a mãe é divorciada, a filha tá divorciando. Então, peraí. É uma coisa que tá acontecendo, de geração em geração tá acontecendo a mesma coisa, tá? O bisavô morreu de tiro. O avô morreu a facada. O pai morreu também de tiro. Opa, peraí. Então tem um demônio naquela família que tá ali há gerações levando vidas, um espírito da morte. Então isso se chama espíritos hereditários, tá? Então precisa de muito jejum e oração e precisa se converter, tá, irmão? Se converter para que esse mal saia da família. Mesma coisa, doença. Uma doença que está recorrente na família. A avó teve câncer, a mãe teve, a filha tá tendo. Não, peraí. Então é espiritual, meus irmãos, tá? Tem muita coisa que é espiritual. Então você tem que buscar uma igreja de Deus. Jesus vai te curar, vai repreender esse mal. Então é o que? São espíritos hereditários que estão causando enfermidades na família ali de geração em geração, tá? Como eu aprendi isso? Experiência com Deus, tá, irmão? A gente trabalha no evangelho já há algum tempo, já vimos muita coisa, tá? A gente já viu bastante coisa e aprendeu bastante. Tô tentando passar para vocês um pouco da minha experiência com Deus, tá bom? Sonhar com bigato, bigatinho, bigato, aqueles bigato, bichinho de laranja, bigato, tá? Normalmente sonhar com bigato, irmão, tem alguma coisa a ver com linhagens espírita, tá? Espíritos, é espírito imundo também, tá? Tudo demônio, mas é mais de linhagem que age tipo em espiritismo ou religiões falsas, tá? Então, você tem que, por exemplo, sou eu com um bigato no teu quarto, em algum lugar, dá uma procurada, irmão, no teu quarto. Vai ter algum livro que não convém, de repente um livro de Allan Kardec, um livro de linhagem espírita, ou de linhagem umbandista, ou mesmo alguma coisa ligada com imagem de escultura, com imagem de esculturas, quer seja católica, quer seja, tá? Então, que imagem de escultura Deus abomina, tá? Primeiro mandamento dos 10 mandamentos, tá? Pra quem tem dúvida aí, os 10 mandamentos, todo mundo conhece os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não fará para ti imagem nem escultura de nada que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Todas essas coisas são abominação a Deus, tá? Deus abomina imagem de escultura, qualquer tipo de adoração, oração, esse tipo de coisa, tá bom? Deus abomina isso de Gênesis a Apocalipse. Eu posso mostrar 100 versículos aqui para vocês, se for pesquisar com facilidade, tá bom? Então, assim, Deus abomina, tá? Essas mesmas imagens de escultura que estão na Igreja Católica, tá? Infelizmente, tá bom? Infelizmente, também estão. É uma verdade, eu sei que dói um pouquinho para quem é católico, mas é uma verdade, tá? Essas imagens de escultura também estão na Umbanda e no Candomblé, estão na Macumba, tá, irmão? É a mesma imagem de escultura, a mesma coisa, não muda nada, tá? Então serve para fazer amarração de casamento, tem lá os Exumirim, todo tipo de, tá? Só muda o nome, e às vezes nem o nome muda, viu? Se for lá, é a mesma imagem, o mesmo nome, mas lá eles chamam, por exemplo, São Jorge vai falar que é da linhagem de Ogum, a imagem de Maria vai falar que é a linhagem de Eixã, ou ali Iemanjá e tá, tudo demônio, tá? A imagem de escultura não é nada, na verdade, não fala, não anda, não cheira. A Bíblia fala que não tem mais porque nada pode fazer. Mas a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer também que os demônios recebem esse tipo de adoração, tá? Então, se você sonhar, vou dar um exemplo, com um pássaro preto, tá voando em algum lugar da tua casa, ou em algum lugar de algum cômodo, ou no armário, alguma coisa, vai lá procurar, provavelmente vai ter alguma oração lá para algum santo, São Domingos, sei lá, São Cristóvão, todas essas heresias aí que entristece a Deus, tá bom? São espíritos malignos que agem nas casas através disso daí. Então, bom, irmão, se for para falar, a gente vai falar aqui muita coisa, né? E vai ficar um vídeo muito longo, tá? Tô passando um pouquinho da experiência que eu tenho na obra de Deus, tá bom? A gente trabalha com almas, tá? Trabalha no campo. Não sou pregador do YouTube, tá, irmão? Eu não sou só pregador do YouTube. A gente trabalha nas favelas, nas comunidades, prega nas igrejas também, congrega, tá? Então a gente tem experiência, tá bom? Deus nos deu essa experiência, tem que passar pra frente, né, meus irmãos? Então, assim, a pessoa sempre vai ter avisos, tá bom? Sempre os espíritos têm que avisar, tá? Então, muitas das vezes esses avisos não vão vir em sonho, mas vai vir, por exemplo, a pessoa começa a sente cheiro de rosas, sente cheiro de café, sente cheiro de cachaça,
entendeu? Então do nada, escuta alguém chamar, sai lá fora, não tem ninguém, tá? Volta pra dentro, de repente escuta alguém chamar de novo, sai lá fora, não tem ninguém, tá? Então são avisos do mundo espiritual, se isso está acontecendo com você, tá bom? Se tá tendo pesadelos, sonhos ruins, se tá escutando coisa, tá sentindo cheiros estranhos, cheiro de podre, tá? Normalmente é magia negra para matar, para destruir, para pôr enfermidade, tá bom? Então, procura uma igreja evangélica aí, uns homens de Deus, tá? E pastores consagrados, tá? Que tem vida com Deus, e ele vai orar por você e esse mal vai ser quebrado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Espero que tenha servido de luz para o teu caminho aí, de experiência, tá? Isso, irmãos, a teologia não ensina, tá bom? Os teólogos, irmão, a teologia, ela, de certa forma, a pessoa aprende tudo, bastante coisa sobre a história, o contexto bíblico, né? Mas, na verdade, Jesus não chamou teólogos, tá, irmão? Jesus chamou pescadores, muitas das vezes. Pedro e João provavelmente eram analfabetos, tá, irmãos? Pescadores naquela época, os teólogos que estudaram sabem disso. Pescadores naquela época eram indoutos, tá? Por isso que existiam os escribas, tá bom? Que era para escrever as cartas. Os pescadores naquela época eram analfabetos porque você ter acesso a estudo era muito caro. Por exemplo, Paulo teve acesso ao estudo, mas Paulo era de uma família bem de situação, praticamente Paulo era rico, né? A Bíblia diz que ele tinha cidadania romana e o pai dele pagou o preço de 2 anos de trabalho, quer dizer, não foi barato, pagou para ele ter cidadania romana. Paulo sabia fazer tendas, que era uma profissão muito honrosa naquela época, eles viviam em tendas, então imagina, era como se ele fosse, trabalhasse nos dias de hoje, como se ele fosse um arquiteto, um mestre de obra e ganhava bem. Então assim, e ele estudou aos pés de Gamaliel, quer dizer, um professor particular, um grande doutor da lei, renomado, tá? E o único que deu um conselho sensato quando começaram a perseguir o evangelho. Ele disse, olha, deixa, porque se não for de Deus, vai cessar sozinho. Mas se for de Deus, vocês vão se encontrar lutando contra o próprio Deus. Olha que conselho, né? Sábio, né? No meio de um monte de gente cego, Gamaliel ainda enxergava alguma coisa. Então, assim, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, o que mostra que Paulo tinha uma boa condição financeira, né, irmãos? Então, Deus chamou pessoas simples, irmãos, para viver o sobrenatural de Deus, tá? Não chamou teólogos, porque Jesus não escolheu Gamaliel, não escolheu Caifás, não escolheu Anás, né? Jesus não escolheu esses homens, né? Jesus escolheu pessoas simples, indoutos, que não sabiam nem ler nem escrever praticamente, mas que tinham um coração maravilhoso, bondoso, né? E cheio de humildade no coração ali, de bondade para com o seu próximo. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Outra hora a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe a paz do Senhor.